E por que tem muito vendedor que acha que só vende com motivação? Porque a maioria dos vendedores de colchão, às vezes, eles querem pegar um atalho. Como eu também achava que eu podia pegar um atalho, achando que a motivação era o ingrediente principal. Não, venda de colchão era processo, era disciplina, era seguir um passo a passo em todo atendimento, em todo cliente. O tema de hoje, 4 passos para você aumentar as suas vendas de colchões. Pega papel e caneta para você colocar, anotar os 4 passos para você aumentar suas vendas de colchões ainda este mês, ainda esta semana. São passos importantes, são passos com a pegada firme, uma pegada que o vendedor de colchão faixa preta utiliza no seu campo de batalha. Esses 4 passos ele sabe de cor e de salteado. Vou fazer uma pergunta para você. Você lembra da sua primeira venda de colchão? Você lembra da sua primeira venda de colchão? Como foi? As dificuldades que você enfrentou? Ela foi fácil? Ela foi difícil? Como que foi? Por que você está falando isso, Luciano? Porque eu me lembro da minha primeira venda. Eu me lembro. Eu me lembro que eu estava travado há uns 15 dias sem vender. Estava travado há uns 15 dias. E olha que eu fazia de 4 a 5 visitas por dia. Você imagina 15 dias sem vender. E batia na trave, como dizia, batia na trave, e não ia, e não vendia, mas fazia uma bela apresentação no meu ponto de vista. Foi quando, eu me lembro que era a época da Páscoa. Olha só, eu me lembro que era a época da Páscoa, e por uma grande coincidência foi numa terça-feira. Por que você lembra que era na Páscoa? Porque depois que eu estava 15 dias travado na venda de colchão, eu estava travado, não conseguia vender, uma dificuldade lascada, porque vendas... Luciano, você tinha talento para vender? Eu acho que não tinha muito, não. Eu não tinha muito talento para vender. E aí foi que depois que um líder, um chefe meu, um líder meu me chamou e falou, Luciano, você está travando? Tá, eu vou na sua casa, eu vou te explicar como é que é. Pega a sua demonstração, põe no papel igual a minha. Quando eu escrevi no papel a minha demonstração, o que eu ia falar no cliente, o começo, meio e fim, eu via dele, eu vi que a minha estava totalmente errada. Estava totalmente errada. A dele eu vi que tinha começo, meio, fim. Eu anotei algumas coisas dele e aí eu fui na casa de uma senhora, aqui na Grande São Paulo, num bairro, numa cidade chamada Itaquaquecetuba. Numa terça-feira, casa de uma senhora, e ela estava, eu lembro porque era Páscoa, porque ela estava fazendo ovos de Páscoa para vender. Ela e as suas 2 filhas estavam fazendo, era de tarde, estavam fazendo os ovos de Páscoa ali para vender. E aí ela falou assim para mim, vai explicando aí sobre o colchão enquanto eu estou fazendo aqui os ovos de Páscoa. Só que eu tinha entendido com o meu líder que eu tinha que ter a atenção total dela. E que naquele momento, se eu fizesse isso, eu não estava sendo disciplinado. Eu estava errando no processo. Porque ele tinha que ter atenção total. E estava lá no processo que não poderia fazer uma apresentação de colchão no local de trabalho ou no horário de trabalho da pessoa, porque o cliente não vai dar atenção. Eu falei, não, dona Maria, fica tranquila. Na hora que a senhora terminar aí, fica tranquila, eu estou de boa aqui, pode terminar os seus ovos de Páscoa, tranquila aí. E fomos batendo papo de outro assunto enquanto ela terminava. De repente, aí passou uma hora e pouquinho, eu fiquei aguardando lá. Ela e suas 2 filhas, falou, tá bom, lavou as mãos, falou, tá bom, vamos dar atenção para você agora. E aí eu comecei a entender as dores dessa cliente. Eu comecei a perguntar para ela sobre a dor que ela tinha, sobre o que ela passava no dia a dia. Eu vi que ela fazia muito movimento com as mãos.
a senhora sente dor no corpo, eu vejo que a senhora se esforça muito aí para fazer, e passa o chocolate e tal, usa muitos braços. Ah, dói muito minha coluna. E agora, na época da Páscoa, tá fazendo ovos de Páscoa todo dia eu faço. E dói a coluna? Dói a coluna. E eu comecei a entender a dor do cliente. E eu comecei a dar conteúdo de saúde para esse cliente, explicando profundamente e me aprofundava para poder entender. Mas a dor na coluna é aonde? Ah, é aqui no pescoço. Ah, no pescoço? Ah, tá. Mostra para mim. Mostrou aqui. E essa dor irradia para o braço direito ou para o braço esquerdo? Aprofundava na dor. Ah, dói o braço esquerdo aqui, ó, o direito. Eu tenho muita dormência, aí vai se abrindo, ela foi se abrindo. Dormência no braço, formigamento. Ah, a senhora pode ser que a senhora tem uma hérnia de disco, tá pinçando aí os nervos, a coluna é cheia de raiz nervosa. Eu vi que a atenção virou para mim quando eu comecei a dar conteúdo de saúde. Começou. Falei, opa, peguei um gancho, que era do processo do meu líder. Resumindo, fiz a venda, minha primeira venda. Você quer dizer o que com isso, Luciano? Quero dizer o seguinte, eu achava que eu era um bom vendedor, mas você pode até às vezes se achar o mais, mas sem resultado, ninguém vai te respeitar. E eu não tinha resultado naquele momento, até eu fazer a minha primeira venda. Quando eu fiz a minha primeira venda, eu tive resultado. E aí eu comecei a disparar porque eu entendi o processo. Eu entendi que vendas de colchão não era motivação, era mais disciplina. Não era tanto talento, era mais disciplina. Por que, Luciano? Porque eu era muito tímido e muito introspectivo. Sim, eu era tímido, introspectivo, inseguro. Mas eu tímido, introspectivo, inseguro, com o processo na mão, eu tinha a disciplina. Eu sabia o que precisava ser feito. Eu sabia os passo a passo que eu tinha que dar. Eu sabia. Então, você tinha um pouco de talento para vendas? Talvez um pouquinho. Muito pouco. Só que eu percebi que eu precisava de mais disciplina do que talento. Eu percebi que eu precisava de mais disciplina para ter resultado na venda de colchão. Menos talento e mais disciplina na venda de colchão. Só que é o seguinte, como eu não tinha tanto talento, eu tinha que fazer o over delivery. Eu tinha que entregar mais do que os meus colegas. Eu tinha que fazer mais do que meus colegas. Ah, você dava mais desconto para vender mais? Não. Eu tinha que entregar mais atenção para o cliente. Eu entregava mais atenção para o cliente. Eu entregava mais informação para o cliente, mais conteúdo de saúde para o cliente. Eu tinha que fazer a mais. Eu percebi que isso foi gerando mais êxito, mais resultado na venda de colchão. Eu comecei a perceber que vendas de colchão não é só motivação, não é só gritaria. Porque tinha algumas outras empresas e fazia aquela motivação. Você tem que gritar a filosofia do sucesso, você tem que gritar, você tem que abraçar a árvore, você tem que... Eu falei, caramba, venda de colchão não é só motivação. Não é. E por que tem muito vendedor que acha que só vende com motivação? Porque a maioria dos vendedores de colchão, às vezes, eles querem pegar um atalho. Como eu também achava que eu podia pegar um atalho, achando que a motivação era o ingrediente principal. Não, venda de colchão era processo, era disciplina, era seguir um passo a passo em todo atendimento, em toda visita, em todo cliente. Aí eu lembro que tinha alguns vendedores que falavam, não, eu para vender mais eu preciso estar motivado. E eu fui percebendo que infelizmente no mundo real não é assim não. Não é assim no mundo real. Porque só a motivação, ela não vai te ajudar a vender mais ou menos. Ela pode te facilitar o processo, mas ela não vai te ajudar a vender mais ou menos. Onde você quer chegar com isso, Luciano? Eu quero chegar com isso seguinte, que vendas de colchão é um processo a ser seguido. Sim, é um processo.
Hoje eu sou o fundador e criador de um processo de vendas de colchão, que é o método faixa preta, onde tem um processo com todos os passos para você parar de travar no fechamento da venda, para você aumentar suas vendas de colchões, para dar um significado na venda, para ser... O que é um faixa preta na venda de colchão? É uma pessoa que tem resultado. É uma pessoa que segue um processo, que respeita um processo na venda de colchão e que segue de ponta a ponta. Eu fui percebendo que para ser instável, para ficar lá em cima na venda de colchão, tinha que ter disciplina. Porque eu vi muitos vendedores de colchão que eles tinham, às vezes, um mês bom, um mês ruim, um mês bom, uma montanha-russa. Só que para estar instável, quem estava ali em cima sempre respeitava o processo, tinha mais disciplina. Então, o primeiro passo na venda de colchão, o primeiro passo para você aumentar as suas vendas de colchão em 3 vezes mais, tenha na sua apresentação um diferencial. Seja diferente da sua apresentação. Como, Luciano? Sua apresentação ela precisa ser marcante, impactante. O cliente precisa perceber, quando você for falar do seu colchão, ele precisa entender que ele nunca ouviu falar de colchão na vida dele, como ele está ouvindo de você. Ele nunca ouviu como está ouvindo de você, como um especialista na venda de colchão. Ele nunca viu uma pessoa falar de colchão como você fala. Seguro, impactante, marcante. Sabe o que está fazendo, sabe o que está falando. Um especialista, uma especialista de verdade. Porque se você fizer tudo o que os outros fazem, você vai ser só mais um do meio. Só mais um do meio você vai ser. Agora, Luciano, como que eu faço para criar uma apresentação com diferencial? Para você criar uma apresentação com grande diferencial, você precisa entender a dor do cliente profundamente. Eu poderia fazer uma live só desse tema, entender a dor do cliente profundamente. Quem sabe eu não faço. Luciano, como profundamente? É igual lá nos Emirados Árabes, eles foram, em Israel na verdade, eles foram fazer árvore, plantar uma árvore, só que plantaram numa estufa grande e a árvore ia crescendo, a estufa ia aumentando. A árvore ia crescendo, a estufa ia aumentando. Até que a árvore ficava grande e aí eles tiravam a estufa. Só que aí vinha a ventania e depois a árvore caía. Essa árvore não se sustentava. Os agrônomos foram investigar, foram analisar por que vinha ventania, qualquer ventania, a árvore tombava. E analisaram o seguinte, que uma árvore, para ser forte, para ser firme, ela precisa, quando está nascendo, quando está crescendo, da ventania. Por quê? Quanto mais ventania ela está nascendo, mais raízes profundas elas fazem para baixo. Então a raiz profunda dá segurança para ela. E a ventania fazia com que o processo da raiz profunda acontecesse. E na estufa não tinha ventania, então não tinha raiz profunda. Você quer dizer o que com isso, Luciano? Eu quero dizer o seguinte para você, que a maioria dos vendedores de colchão, às vezes, não conhece a fundo a dor do cliente. Não conhece o motivo a fundo, por que o cliente quer comprar um colchão novo. Não conhece profundamente, conhece superficialmente. Aí a raiz não está profunda, aí não conecta, aí não tem diferencial, que é o primeiro passo para você aumentar as vendas de colchão, um diferencial na sua apresentação. Qual é o seu diferencial? Você entende a dor do cliente a fundo? Você sabe o motivo que ele entrou na sua loja para comprar um colchão, para trocar o colchão da casa dele? Por quê, Luciano? Porque você precisa conhecer a situação do cliente. Você precisa. O que leva ele a querer um novo colchão? Qual é o motivo? Qual é o problema de saúde que ele está passando ali? Qual é?
Qual é, Luciano? Você precisa entender disso. Então, o primeiro diferencial, o primeiro passo para você aumentar as vendas de colchão, tenha um diferencial em sua apresentação. Qual é o diferencial? Entender os problemas do cliente. O que ele está passando? Entender os problemas do cliente. O que ele está passando mais profundamente. Para você ir lá na raiz da venda. Para você ir lá na raiz do coração da venda. Aí você faz uma base sólida, firme, que é o passo importante, a pegada importante. Entender o problema do cliente. Saber a fundo o que esse cliente está passando. Qual é o motivo dele ter procurado um novo colchão? Eu preciso entender profundamente isso. Isso é o processo. Isso é a raiz. É igual uma piscina. Motivação, vendedor motivado, é igual uma piscina rasa. Ela é longa na distância, a extensão dela é longa, mas a profundidade é rasa. Por quê, Luciano? Porque tem pouca profundidade. Aí o vendedor acha que só motivação, só comunicação, só falar muito, vai ser legal com o cliente, ser bonzinho com o cliente, vai fazer o cliente comprar. Não. Depois da pandemia, o comportamento humano mudou. Você precisa, passo 1, tenha um diferencial na sua apresentação. E esse diferencial é entender a dor do cliente. Saber profundamente o que esse cliente está passando. O que ele sente. O que dói nele. O que levou ele para sua loja. O que levou ele a você estar na casa dele. O que motivou ele. O que motivou ele. Mas, Luciano, para ser um vendedor de colchão faixa preta, o que precisa? Seguir um processo. Ou ter um processo. Você precisa seguir um processo. Porque tem muito vendedor que eu falei, de colchão, ele faz um mês bom, um mês ruim, um mês bom, um mês ruim. Não tem uma instabilidade. Não é instável. Não fica lá em cima sempre. E o vendedor de colchão faixa preta, ele é instável, ele está sempre lá em cima. Por quê? Porque ele segue um processo. Porque ele tem um processo. Aí fica mais fácil, tem um caminho a seguir. Porque venda de colchão não é abraçar uma árvore, não é gritaria, não é motivação, não é andar em cima da brasa. Não. No mundo real, não. Não é. Me perguntaram outro dia, Luciano, como que você reconhece um faixa preta na venda de colchão? Resultado. Quem tem resultado é respeitado na venda de colchão. Sim, resultado. Você sabe que eu tive alguns líderes, eu tive um líder que ele, num treinamento, ele passou um filme que a gente assistiu, um trecho de 7 minutos, chamado Sucesso a Qualquer Preço. Ele passou esse tema, esse filme, esse meu chefe passou um treinamento, e esse filme é muito antigo, ele só tem no YouTube, para você ter uma ideia. Um filme muito antigo. Era uma cena que tinha de uns corretores de imóveis, a qual tinha um vendedor que ele foi buscar o café, e o chefe deles lá falou assim, café é só para quem vende. Café é só para quem vende. Eu achei muito forte aquele vídeo, e chegava em casa até meio depressivo, às vezes eu falei, caramba, vão me mandar embora, porque café é só para quem vende. Só que o que o meu chefe na época queria passar era outra coisa. Ele queria passar o seguinte, que na venda de colchão você precisa ter resultado para ser respeitado. Aí eu entendi. Ele estava mandando o recado de que venda de colchão, o vendedor tem que ter resultado. Dói assistir o vídeo? Dói. Só que é o seguinte, por quê? Porque a gente mistura, às vezes, o vitimismo do sucesso com o não sucesso. E o vídeo, ele desmistificava isso. Ele mostrava que não, que era resultado. Não existe vítima ou não em vendas de colchão. Não existe. O que existe é processo e resultado. E eu fui aprendendo isso, que não existe vítima.
Ah, mas eu me esforcei tanto esse mês, eu visitei muito esse mês, eu atendi um monte de clientes esse mês, eu me esforcei tanto. Tá, sem resultado. Não adianta. O esforço não adianta sem resultado. Porque a gente fica se vitimando, se vitimando. Eu me esforcei tanto, eu visitei tanto, eu andei tanto, se vitimando. Só que se não tiver resultado, ninguém vai te respeitar. Ninguém vai te respeitar. Por quê? Porque existe um processo. Você pode ser o cara mais na venda de colchão. Sem resultado, ninguém vai te respeitar. Ninguém vai atrás de você sem resultado. Eu fui reconhecido no meio do colchão. Por quê? Resultado. Porque eu tive resultado. Porque eu tenho resultado. Porque eu tenho constância. Eu tenho constância. Eu sou o maior captador de clientes de colchão na televisão brasileira. Eu fui considerado. São 2.000 clientes que eu faço uma captação por semana. Ah, é tudo isso que compra? Não. Mas eu consigo captar. E aí eu tenho um processo. Tem um faixa preta, o mês passado, de fevereiro, que ele bateu um recorde. Ele vendeu 311 mil reais em colchão. Acredite você ou não. Ele é respeitado, Valdemir. Por quê? Resultado. Segue o processo. Qual que é o segundo passo então, Luciano? O segundo passo, anota aí. Você não tenha medo de se posicionar. Vendedor bonzinho não vende. Quem vende é o chato. Chato no sentido de seguir, de ter disciplina. Não é o talento que faz você vender mais, é a disciplina. Então não tenha medo de se posicionar. Como, Luciano? Sabe vendedor que fica em cima do muro, querendo agradar todos os clientes? Vendedor que fica querendo agradar todos os clientes, não agrada ninguém. Aí não tem resultado. É igual as marcas, ou a sua loja, ou a sua marca, ou você como vendedor profissional em venda de colchão tem que se posicionar. Não pode ter medo, tem que ser arrojado, tem que ser mais valorizado. Tem que ser mais valorizado, tem que ser mais firme. É igual, por exemplo, como que eu vou me posicionar, Luciano? Lembra que o passo 1 é ter um diferencial na sua apresentação. Lembra que o passo 2, estou falando agora, é não ter medo de se posicionar como um especialista. Tem vendedor de colchão que tem medo de falar, dar conteúdo de saúde, porque vai achar que está se passando como médico. Ah, não, eu não, imagina, eu vou dar conteúdo de saúde, ou vou vestir um jaleco branco, vão achar que eu sou médico, que eu não sou. Não, você não é médico, ninguém quer se passar por médico. Mas você pode dar conteúdo de saúde sim, se você estudar. Você pode ter uma peça anatômica para você exemplificar para o seu cliente que você entende a dor dele. Exemplo, o cliente fala para você que tem um problema circulatório, tem varizes. Problema circulatório, tem varizes. E aí, o problema circulatório são 33 mil doenças que uma pessoa pode ter por problema circulatório. Varizes, cãibras, dor, uma trombose, um derrame, um infarto, uma pressão alta, um diabetes, um colesterol alto, uma gordura no sangue. Se você olha para a perna de um cliente e vê as veias tortuosas, cheia de varizes, e você está preparado, você é um cara que se posiciona, que não tem medo, se preparou, é um profissional com propósito. Aí você, por exemplo, ó, essa peça aqui, isso aqui é uma peça anatômica de como o sangue circula, ó, tem aqui com gordura e sem gordura e normal, ó. Vou virar ela, ó a circulação, ó. Observem, se você mostrar isso para um cliente que tem colesterol, olha, senhor, o fluxo sanguíneo de uma artéria normal, de uma com gordura e outra com gordura. Olha a demora do fluxo sanguíneo. Olha a demora. Olha o risco de vir um trombo e entupir aqui, ó. A senhora está entendendo o que é o sangue? O sangue é a vida, Dona Maria. O sangue precisa circular direito. O sangue é a nossa vida, é o nosso oxigênio. Você pode ficar sem comer mais de 30 dias.
sem beber água durante 7 dias, mas sem oxigênio, nem 3 minutos, no máximo 3 minutos uma pessoa aguenta. O oxigênio vem da onde? No sangue. É no sangue que está o oxigênio. A senhora precisa ter uma boa circulação. E quando a senhora dormir bem, o sono vai o quê? Vai mandar fabricar hormônios que não são fabricados durante o dia, que vai ajudar a circulação sanguínea da senhora. Mas nesse novo colchão, que vai deixar a coluna reta, que vai deixar as pernas reta. O sono ajuda na circulação? Ajuda, mas mostra, ó, ainda não terminou, tá vendo? Olha isso aqui, gente. Uma peça que você pode comprar, você paga R$259. Te ajuda o quê? O cliente é visual, pessoal. Isso aqui é se posicionar, que você entende a dor dele, entende o problema dele. Uma peça que você compra no Mercado Livre, por R$259. Guarda, no outro mês compra outra. Vai comprando. O que é isso? Medo de não ter medo de se posicionar, que é o passo 2. Não tenha medo de se posicionar como um especialista do sono, um especialista que cuida do maior patrimônio, que é a saúde, o sono, o corpo humano, e que um bom colchão foi considerado pela medicina, que é um artigo da saúde. O colchão, gente, é um artigo da saúde para os médicos. Vai num ortopedista, fala que está com dor na coluna. Primeira pergunta que ele faz, quanto tempo tem seu colchão? Olha a importância de um colchão na vida de um ser humano. Mas você precisa ser impactante, marcante, falando isso para o cliente e mostrando, falando e mostrando. Você precisa se posicionar desde o primeiro contato com o seu cliente, como um grande profissional que você é. O quê? Um profissional de propósito. Que propósito, Luciano? De ajudar as pessoas, de transformar a vida delas, de dar sentido à vida delas. Nós temos que ter propósito. Propósito é você dar sentido, é dar significado à vida do cliente. E é isso que a gente faz. E não ter medo de falar o seu valor do seu colchão, o preço do colchão, e o cliente achar caro. Não, de forma nenhuma. Você não pode ter medo de falar que o seu colchão é caro, sabe por quê? Se ele gera resultado na vida do cliente, o cliente compra resultado, ele não compra preço. O cliente não se importa em pagar caro se gerar resultado na vida dele. Se esse colchão transformar a vida dele, se ele entender, se ele perceber que o seu colchão vai transformar a vida dele, vai ser diferencial na vida dele, vai agregar saúde na vida dele, ele não se importa. Sabe por quê? Porque o cliente quer resultado. Você tem que mostrar o resultado que o colchão vai fazer na vida do seu cliente. É o resultado. Então não tenha medo. Passo 2, não tenha medo de se posicionar. Não tenha medo. E o 3, Luciano? Passo número 3, conheça as fraquezas do seu concorrente. Como assim? Sim, conheça as fraquezas do seu concorrente. Poxa, você tem que conhecer. Uma vez eu aprendi, como faixa preta, o Fernando, que conhece muito, sabe muito de colchão, de atendimento ao cliente. Ele falou para mim: Luciano, tem um colchão, e esse colchão ele custa R$32 mil. Tem uma marca aí que vende por R$32 mil esse colchão. E é um colchão que não é tecnológico igual o seu. Que o meu colchão ele tem tecnologia, faz massagem, tem energia quântica, infravermelho longo. E esse colchão é R$32 mil e não tem nada disso. Poxa, olha que legal. Eu pensei comigo, eu vendo colchão tecnológico, terapêutico. E essa marca de colchão não tinha medo de se posicionar vendendo um colchão comum, sem tecnologia, sem massagem, por R$32 mil. Ela não tinha medo de se posicionar. Agora, por que você está falando isso? Porque se eu conheço o mercado, se eu conheço os meus concorrentes, a fraqueza dele, pô, peraí, se eu conheço o mercado, se eu sei que existe concorrentes que vende colchão comuns a R$32 mil, peraí,
Eu posso usar isso ao meu favor com a técnica da comparação. Quando o cliente falar para mim que vai pensar ou que vai pesquisar, opa, eu conheço o meu concorrente, eu sei os preços deles. Ah, você vai pesquisar? Perfeito, tá certinho. Abre o celular na hora para ele. Se você estiver na loja, abre o computador para ele. Vamos pesquisar junto aqui, você já sabe. Vai lá no concorrente que você sabe dos valores altos. Tem um monte de marca aí a gente olha assim, ó, mostra para ele, tá vendo aqui, ó, colchão de 7, de 8, de 10, de 15 mil reais, comum. Olha aqui, vamos pesquisar junto. Eu conheço, seu João, o mercado de colchão, eu conheço meus concorrentes, só que o meu é assim, o meu é assim, só que, ó, tá vendo aqui quanto custa por aí? E não faz o que o meu faz. Isso é conhecer as fraquezas do seu concorrente. O cliente falou que vai pesquisar, pesquisa com ele, mostra para ele as outras marcas que estão vendendo preços altos, que não tem medo de vender linha alta. Olha as marcas dos concorrentes aí que vende colchão linha alta e não tem medo. Eles não têm medo, por que você vai ter medo? Por quê? O cliente falou que vai pensar, falou que vai pesquisar, já pega o celular e mostra para ele o seu concorrente, quanto está vendendo. Técnica da comparação. O que me ajuda nisso, Luciano? Te ajuda a ele comparar e ele vai perceber mais valor no seu colchão. Isso te ajuda a não travar mais no fechamento. Isso te ajuda a aumentar suas vendas em 3 vezes mais. É isso que te ajuda, usando a técnica da comparação. Ó, tá vendo? Esse aqui é um colchão comum, olha o valor dele. O meu não, o meu faz massagem, o meu tem tecnologia, o meu tem despertador, o meu tem alinhamento de postura, o meu tem isso, o meu tem aquilo. Abre um site bom de uma marca conhecida. Na frente do seu cliente, não tenha medo, não. Vamos olhar aqui, senhor, vamos pesquisar junto. E você já tem que saber dessas marcas. Para você colocar certinho ali. E é verdade, estão vendendo, você não vai mentir para o cliente. Você vai comparar ali na hora com ele. Tá vendo? Ó, são grandes marcas, mas ó, é comum. No caso, se for tecnológico, você já tem aí. Essas grandes marcas não tem medo de se posicionar. Por que você vai ter medo? Passo 3. Conheça a fraqueza dos seus concorrentes. Conheça, você precisa conhecer. Senão você vai deixar seu cliente conhecer sozinho. Não. Resultado. Gente, resultado na venda de colchão tem o poder de transformar. O resultado, quando você tem resultado, tem o poder de transformar tudo ao seu redor. Tem. Uma pessoa que tem resultado, ela é admirada ou invejada. Eu prefiro a admiração. O que esse cara está fazendo? Tem um processo. Ele segue um processo. Processo. O que o resultado ajuda mais? O resultado te anima instantaneamente. Quando você tem resultado na venda de colchão, você tem ânimo. Você já viu algum vendedor de colchão com resultado cabisbaixo? Não, você nunca vai ver. Os vendedores faixa preta de colchão que seguem um processo, que seguem um método, eles andam lá em cima. Lá em cima. Eles são instáveis. Eles são. Por quê? Porque segue um processo. Segue um processo. Você nunca vai ver um faixa preta de colchão com resultado cabisbaixo. Nunca. Por quê, Luciano? Tem resultado. Resultado. Ele utiliza um processo, ele sabe que ele tem que ter algo diferencial na apresentação, ele não tem medo de se posicionar. E ele conhece as fraquezas do seu concorrente. Dos concorrentes, ele conhece todas as fraquezas. E quando o cliente diz que vai pensar, ele abre o site na hora, no celular. Pega o site e mostra na hora, pesquisa junto, mostra para o cliente. Mas você tem que saber. Por isso que esse passo 3 é importante. Isso vai te ajudar a aumentar suas vendas de colchão em 3 vezes mais. Isso vai parar, você vai parar de travar na venda. Falar nisso antes de falar o passo 4, dia 27 de março eu vou fazer o evento, o Destravar na Venda de Colchões. Um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou te ensinar as estratégias
para você aumentar suas vendas em 3 vezes mais profunda. Não dá tempo aqui agora. Com mais profundidade, vou colocar a raiz lá embaixo. Você vai saber coisa lá de baixo, das profundezas. Os peixes mais saborosos, mais carnudos, são de profundidades mais profundas. Os peixes de rios rasos, eles não têm muito sabor. Os mais profundos têm mais sabor. É mais caro. Então, não perca, dia 27, vai lá no link da minha bio. Depois que terminar a live, se inscreva. É gratuito. Vai ter 3 aulas, dia 27, dia 29 e dia 30 de março. Um grande evento que vai te ensinar profundamente mais estratégias para você aumentar as vendas, para você ter um passo a passo, um processo profundo e ganhar mais na venda de colchão. 4º passo, anota aí, seja autêntico, criativo, estratégico na sua comunicação. Seja autêntico, criativo, estratégico na sua comunicação. Me dá um exemplo, Luciano. Várias provas juntas, você tem mais chances de vender o colchão. Quando você falar o que o colchão faz, lembre-se que você tem que promessas extraordinárias requerem provas extraordinárias. Olha o processo para gerar resultado. Promessas, prometeu que vai aliviar a dor, prometeu que vai melhorar a coluna, prometeu que vai melhorar o sono. Ó a promessa. Se você não juntar várias provas juntas, você não aumenta as vendas de colchões. Você tem que juntar várias provas do que você está falando para provar para o cliente que o seu colchão gera resultado, gerou resultado na vida de outros clientes. Mostra. Por que eu tenho que fazer isso, Luciano? Porque vai elevar a tua autoridade. Você vai ser autêntico, estratégico na sua comunicação, criativo. Mostra depoimento, áudio, vídeo, talão de pedido preenchido, foto com cliente. O que você tiver, junta provas, evidências. Olha aqui, ó, esse cliente, Dona Maria, ficou muito satisfeita. Olha esse outro aqui desse pedido aqui, comprou um colchão de 10K. Olha esse outro aqui, olha esse áudio dessa senhora aqui. Olha essa foto aqui, olha esse aqui, ó. Tudo cliente que ficaram satisfeitos, que tem resultados. Quando você junta várias provas juntas, você vende mais colchão, você aumenta as suas vendas em 3 vezes mais. E você para de travar no fechamento da venda. Por quê? Porque eleva a sua autoridade. Vai elevar a sua autoridade. Você quebra várias objeções quando você junta várias provas. Entende o que eu estou dizendo? Isso é ser autêntico, isso é ser estratégico. Por que eu digo isso? Para você parar de travar no fechamento da venda. Para você aumentar suas vendas em 3 vezes mais. Chega de ganhar pouco. Mas você precisa ser criativo, estratégico. Como, Luciano? Olha que legal isso, fazer perguntas. Metralhadora, pergunta de ouro. Utilize as perguntas de ouro. Isso é ser estratégico na sua comunicação. Quem mais pergunta, mais domina. Quem mais pergunta, domina o jogo na venda de colchão. Você está perguntando mais? Você tem mais perguntas? Você conhece seu cliente? Conhece mesmo? Por quê, Luciano? Para quebrar as objeções. E as perguntas servem para você relembrar a dor que ele sentia. Quanto tempo o senhor tem a dor na coluna? 20 anos. Ó a pergunta. Está relembrando o cérebro dele que há 20 anos ele sofre. Quanto tempo tem o seu colchão? 10 anos. Você sabe dessa informação maravilhosa. E aí você fala, sabia que depois de 2 anos, 10% do peso de um colchão é ácaro, bactéria. O aparelho respiratório é comprometido.
Olha o colchão, a importância de um colchão novo na sua vida. Não é só para dormir, seu João, não é só para dormir, dona Maria. Até o aparelho respiratório ele é beneficiado em um colchão novo, que vai deixar o seu quarto mais limpo, com mais saúde. Perguntas de ouro. Quem tem as perguntas de ouro domina o jogo na venda de colchão. Por quê? Porque você relembra ele da dor dele do passado. Ou a dor que ele está passando. Tem pressão alta, seu João? Tenho. Emenda com outra pergunta. Toma qual tipo de medicamento? Tal. Emenda com outra. Sente queimação no estômago? Sinto. Por quê? Porque eu li muita bula de remédio. Eu queria entender o que o cliente tomava de medicamento e as reações adversas, o que dava. Porque eu aprendi que o remédio ele é bom para uma coisa, mas ele prejudica outra. Eu queria saber o que prejudicava para eu poder ter essa informação. Isso é criatividade, isso é estratégia numa apresentação de colchão. Isso é ser autêntico. Isso eleva a minha autoridade, elevava. Ou seja, vou ser mais claro. Preparo. Você precisa de preparo. Se preparar para o jogo da venda. Lembra do Oscar Schmidt? Mão Santa? Lembra? Aí deu uma entrevista e ele falou, mão santa que nada. Eu treinava todo dia 1000 arremessos. Aí minha mão ficou santa, 1000. Você sabe o que é 1000 arremessos? Quando terminava o treino, todo mundo ia embora. Ele ficava, ele e a esposa dele ficava jogando a bola para ele jogava, a esposa dele jogava a bola para ele jogava. Preparo. Para quebrar as objeções, preparo. Para enfraquecer as objeções do cliente, preparo. Onde as pessoas mais erram nisso, Luciano? Olha, não dá para esperar resultados extraordinários sem seguir um processo. Não dá para esperar hoje resultado extraordinário sem seguir um processo. Você acha que o Valdemir, meu faixa preta, que vendeu 311 mil em fevereiro, sem um processo ele ia vender? Só motivação? É um processo. Tem que ter um processo. Como começa a venda? Quando começa a venda? Quando eu vou fazer as perguntas de ouro? Quando eu tenho que entender a dor do cliente? Qual é o momento de falar o preço? Tudo tem hora, tudo tem momento. E tem que ser preparado esse momento. Às vezes a gente esquece de voltar para a base. Quando a gente está achando... Eu estava travado 15 dias sem vender. Eu tive que voltar à base. Aprender o processo de verdade, mas disciplinado. E eu sempre fui disciplinado, sempre quis entregar mais. Ah, só vende com desconto. Não. Disciplinado. Eu queria entregar mais informação, queria entregar mais conteúdo, queria entregar mais atenção para o cliente, eu queria fazer a diferença no cliente, eu queria fazer mais do que os meus colegas. Porque eles tinham, às vezes, talento a mais do que eu e eu não tinha. Eu era tímido, extrovertido, inseguro. Quando eu tive um processo na mão, essa insegurança saiu. Aí eu comecei a ter resultado na venda de colchão. Você sabe o que é captar 2.000 clientes de colchão por semana? Tem que ter um processo. Precisa de disciplina. Toda terça-feira eu estou aqui nas lives. Para estar aqui todas as terças-feiras, precisa ter disciplina. Senão não faz. Senão não faz. Por quê? Porque precisa de um preparo para isso. Eu preciso de disciplina para executar. Para eu estar aqui toda terça-feira, já são 123 lives. Precisa de muita disciplina, precisa de muito preparo. Constância, frequência, é igual a comprometimento. Eu tenho o comprometimento de transformar um vendedor de colchão comum em um vendedor de colchão faixa preta, vendendo 3 vezes mais e parar de travar no fechamento da venda. Esse é o meu propósito, porque eu sei que dá. Eu tenho diversos alunos que utilizam esse método, esse processo, e tem resultado na vida deles.
Tem resultado. 4 passos importantíssimos que você aprendeu hoje. Primeiro passo, tenha um diferencial na sua apresentação. Qual é o seu diferencial na sua apresentação? Entenda profundamente a dor do cliente. Não é o que dói, aonde dói. Dói a coluna, genérico. Aonde dói na coluna, Dona Maria? Na parte da lombar, a região da cintura ou aqui no pescoço? Não, é no meio das costas. Pronto, aprofundou. Tem já um diagnóstico? O médico já deu algum diagnóstico? Deu, o médico falou que é uma hérnia de disco. Tem algum exame aí para eu ver? Pega lá. Ó, segundo passo, já indo para o segundo passo. Se posicionando como especialista, mostrando que entende do jogo, mostrando que entende a dor do cliente. Mas para isso precisa ter disciplina. Segundo, não tenha medo de se posicionar. Terceiro, conheça as fraquezas do seu concorrente. Já tenha no seu celular pronto. Vou pesquisar. Não compro nada sem pesquisar. O senhor está certinho, seu João. É de cliente assim que a gente precisa. Vamos pesquisar aqui junto, ó. Ó, essas grandes marcas aqui, ó. Já deixa umas 3 prontas no seu celular. Vamos olhar aqui, ó. Essas 3 marcas mais famosas. Ó, esse aqui, ó. Colchão de 7 mil, de 8 mil, de 10 mil, tá vendo? E é comum. Ó, esse outro aqui, colchão. Então, se o senhor for em qualquer lugar por aí, olha os preços como é que são. Não tenha medo de vender linha alta. Se posicione, não tenha medo de falar o valor do seu colchão, se você sabe que vai gerar resultado na vida do seu cliente. Isso é se posicionar sem medo. Vai gerar resultado? Vai. Acabou. Conheça as fraquezas do seu concorrente. É o passo 3. O passo 4. Seja autêntico, criativo e estratégico na sua comunicação. Não. Seja muito. Mas como que eu vou ser, Luciano? Com preparo. Se preparando mais. Fazendo mais perguntas de ouro para o seu cliente. Fazendo perguntas. Quem está no domínio do jogo, pergunta mais. Chegou um momento agora que precisa destravar as vendas de colchão. Porque nós estamos vivendo um melhor momento das vendas de colchão. E às vezes você só não está ganhando dinheiro porque não tem um processo. Aí não tem resultado. Não tem resultado sem processo. Nas vendas de colchão não tem. Eu não conheço. A partir do momento que você tem um processo a seguir, você começa a gerar resultados. Você aumenta as suas vendas em 3 vezes mais. Você para de travar no fechamento. Não esqueça, vai lá no link da minha bio, é 100% online e 100% gratuito. Dia 27 de março é um evento chamado Destravar na Venda de Colchões, onde eu ensino estratégias profundas que vai te enraizar, fazer você conectar com o seu cliente, fazer o cliente sentir desejo de comprar o colchão com você, fazer você destravar nas vendas de colchões, pra você fazer venda igual o Valdemir, igual o Fernando, igual o Morales, igual esses faixas pretas renomados, tem vários. Mas por quê? Porque segue um processo. Por quê, Luciano? Porque tem disciplina. O link da inscrição, você precisa fazer uma inscrição, está na minha bio. Vai lá e faça. Para dia 27 de março, você está pronto para se preparar mais, para ter um preparo profundo, para ter um conhecimento estratégico na venda de colchão como você nunca teve. Um processo, você imagina, um processo voltado especial para a venda de colchão. Quem tem? Não tem. Quem tem um processo, um método específico para vendedores de colchão? Não tem por aí, não tem faculdade de venda de colchão. Eu criei um método transformador que gera resultado na vida de diversos alunos. Um processo que eu criei com 19 anos, 20 anos de experiência em campo de batalha, sabendo as dificuldades que você enfrenta, que eu já passei. Enfraquecendo as objeções, tendo um fechamento faixa preta, ganhando dinheiro. Precisa ganhar dinheiro, ganhar bem. Vendedor de colchão precisa ganhar bem. Precisa ter dinheiro no bolso para transformar a vida, viajar no final do ano, trocar de carro, reformar sua casa, pagar suas contas atrasadas.
Às vezes só falta um processo. Ah, Luciano, mas eu me esforço tanto, eu me esforcei tanto. Não é esforço. 80% das vendas de colchões é emocional. 20% é esforço. Guarda essa. 80% na venda de colchão é emocional. Você quer dizer o que com isso? É estratégico. 20% é mecânico. Então você quer dizer o quê? Eu quero dizer que com menos você faz mais. Como? Você atendia 10 clientes, você vendia para 2, com processo, você pode vender para 5. Ou você pode atender 6 clientes e vender 4. Mais do que quem atende 10 e vende 2. Por quê? Porque tem um caminho, tem um processo. Sabe gerar desejo. Por quê? Porque o único processo de venda de colchão, um processo específico, eu tenho. E eu estou compartilhando. Por que você faz isso, Luciano? Porque é a minha missão. Eu não vou guardar esse conhecimento rico que eu tenho só para mim. Ah, mas você está criando concorrente? Não, estou criando um exército. Eu trabalho por propósito. Eu não tenho a mente pequena, mentalidade pequena de que alguns que falam assim, ah, vai dar ouro para bandido, ah, vai criar concorrente. Não, a gente pode criar um exército. O Brasil é imenso e eu não vou conseguir vender para todo o Brasil. E por que não compartilhar esse processo, esse método compilado? Por que não? Se eu sou um ser humano que gosta de ajudar outras pessoas. Gente, uma coisa é certa, as pessoas gostam de ajudar outras pessoas. Tem ser humano assim, que gosta de ser missionário. Você tem o governante, o missionário e o cara aqui do poder. Eu sou o missionário. E tá tudo bem quem gosta do governante. E tá tudo bem quem gosta de poder. Tá tudo bem, cada um tem a sua. Eu respeito, só que essa é a minha. Por isso que eu vou compartilhar e compartilho com muito amor, com muito carinho. Dia 27 de março, o Destravar na Venda de Colchões. E na próxima terça-feira tem live. Toda terça-feira eu tô aqui para te ajudar a transformar você em um vendedor de colchão faixa preta e vender 3 vezes mais colchão e parar de travar no fechamento da venda. Eu espero que você arrebente de vender ainda essa semana, que Deus te abençoe na venda, que tome esses corações para acreditar em você, para você ser impactante, marcante em uma apresentação sua, que você gere um campo de força, uma atmosfera boa, positiva, que as pessoas vejam que você não é um vendedor, e sim um especialista na venda de colchão. É isso que as pessoas têm que ver em você. Ninguém gosta de vendedor, mas gosta de um especialista. Até terça-feira que vem, espero que vocês arrebentem na venda essa semana. Sucesso para vocês. E não tem resultado sem processo. Grande abraço. Tchau, pessoal. Até a próxima terça-feira. Não esqueça, anota na sua agenda. Terminou a live, vai no link da bio. Se inscreva para você participar desse grande evento, único, exclusivo, na venda de colchão, que transforma você em um vendedor faixa preta. Se aumentar suas vendas em 3 vezes mais, sem travar no fechamento da venda. Valdemir vendeu 311 mil em fevereiro. Em fevereiro. Por quê? Tem um processo. Tchau, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus.